Depois que o tarifaço de Donald Trump gerou impactos diretos na economia americana, inclusive com aumento no custo de vida, a Casa Branca acenou com uma trégua na guerra comercial e anunciou uma redução parcial nas tarifas. Segundo o Ministério da Agricultura aqui do Brasil, a isenção é naquela taxa de 10% sobre produtos importantes na cesta de exportação brasileira, como frutas, carne e café. A decisão saiu agora à noite, confirmando sinais de que o governo americano reduziria as tarifas em meio a várias negociações comerciais. Desde o início de agosto, os Estados Unidos impõem tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Então vamos entender o que muda agora. Não é tudo, é uma parte. 10% para as chamadas tarifas recíprocas e mais 40% de taxas adicionais, totalizando, portanto, aqueles 50%. As isenções de hoje são apenas sobre as tarifas recíprocas de 10%. E para os itens da lista, que agora pagam 40%. Bom, vamos entender esse contexto, tentar achar também as motivações por trás dessa decisão. Direto na fonte, então, direto para os Estados Unidos, com o nosso correspondente Jorge Pontual. Pontual, vamos ajudar aqui quem nos acompanha a entender essa medida, que é um documento longo, que está sendo estudado por todo mundo aqui no Brasil, que está sendo impactado diretamente por isso, empresários, o próprio governo, obviamente. E eu também acho importante localizar as motivações do governo Trump, até em função de pressões que ele vinha sofrendo internamente aí no país. Muito boa noite a você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Olha, Aline, vários países, entre eles o Brasil, já vinham articulando com os Estados Unidos uma flexibilização do tarifaço. Do lado brasileiro, a negociação ganhou força com aquele encontro entre Trump e o presidente Lula em outubro, na Malásia. Sem dar detalhes, Trump chegou a mencionar na época que reduziria a tarifa sobre o café. O secretário de Estado americano Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontraram também na última quinta para discutir o assunto. Mas nessa nova ordem executiva assinada por Trump, a Casa Branca não se refere ao Brasil. Vale para todos os países, esses produtos da lista em todos os países. O governo justificou a decisão pelo progresso nas negociações bilaterais de comércio e pela alta demanda interna de produtos que não são produzidos em quantidade suficiente nos Estados Unidos para atender à demanda. Em outras palavras, havia muita preocupação no governo Trump com a alta de preços desses produtos em supermercado. A medida marca uma mudança de posição de Trump, que antes ele negava que as tarifas aumentavam os preços. O anúncio também ocorre depois das vitórias dos democratas em eleições locais. E nessas eleições, o custo de vida foi o tema central. Trump, então, aumentou a lista de produtos importados isentos das tarifas recíprocas, criadas em abril desse ano, aquelas de 10%. E é uma lista imensa. O documento tem 98 páginas. Entre esses produtos estão a carne bovina, algumas frutas tropicais frescas ou congeladas, como manga, banana, açaí, além de café e castanhas brasileiras. E até o chuchu entrou na lista. A medida já entrou em vigor, tem efeito retroativo, desde quinta-feira, ontem à meia-noite, e prevê reembolso das taxas já pagas. Desde agosto, a compra de produtos do Brasil pelos Estados Unidos é alvo de uma sobretaxa de 50%. O país é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos e um dos principais de carne. Esses produtos enfrentam forte alta nos preços no mercado norte-americano, e isso pressionava o governo de Donald Trump, o autor do tarifaço. Esse percentual de 50% foi determinado a partir de duas ordens de Trump, uma em abril, quando o Brasil passou a ter a sobretaxa de 10%, e uma adicional de 40% que começou a valer em agosto. O governo americano confirmou para o governo brasileiro que a medida de hoje só vale para as tarifas recíprocas de 10% e não para a adicional de 40%. A Casa Branca diz que as tarifas recíprocas continuam a ser usadas para incentivar a produção doméstica e defender a indústria americana, mas que as isenções ajudam a conter preços e a ampliar acesso a mercados. Trump, inclusive, disse agora há pouco que não acha que um novo recuo em relação às tarifas deve ser necessário. O deputado democrata Richard Neal resumiu bem o que está acontecendo. Ele disse:
Abre aspas. O governo está tendo que apagar um incêndio que ele mesmo provocou. Aline. Faz bastante sentido, Pontual, e isso já tinha sido cantado lá atrás, inclusive por você, durante essa cobertura, né? Te agradeço imensamente. Vamos olhar agora para as nossas questões aqui, porque, como eu anunciei logo na abertura, esse recuo do governo americano em relação às sobretaxas impacta países pelo mundo, inclusive o Brasil. Mas nós temos as nossas questões particulares e estamos investindo em muita diplomacia nas últimas semanas para tentar dar conta dos interesses brasileiros nesse contexto. Esse é meu assunto com a Júlia Lindner, lá em Brasília, onde, claro, a repercussão é grande no setor econômico, no próprio governo Lula, um tom de comemoração naturalmente com esse recuo parcial do Donald Trump. Mas as tratativas continuam. A diplomacia, as negociações continuam sendo um foco importante para o governo brasileiro. Certo, Júlia? Boa noite a você. É isso mesmo, Aline. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Globo News. No governo, ao longo da noite, a maior intenção era entender a dinâmica dessa decisão dos Estados Unidos e o alcance em relação aos produtos brasileiros. Inicialmente, a gestão Lula não tinha nem a dimensão se essa redução de tarifas abarcaria também aquele imposto adicional de 40% ou não, mas ao longo da noite o governo brasileiro teve um contato direto com o governo americano e recebeu essa confirmação de que a tarifa, o desconto na tarifa trata apenas daquela tarifa linear de 10% e não dos 40% adicionais que foram impostos somente ao Brasil. Além disso, também o governo brasileiro tem atenção para algumas áreas específicas. Então, a gente conversou, por exemplo, com o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim. Ele disse que viu como positivo esse anúncio do governo americano. Também disse que é uma medida geral, em especial quando se fala de café e também da carne, mas ele falou que espera que essa decisão seja seguida de outras que possam beneficiar mais diretamente o Brasil, citando especificamente calçados e máquinas. Depois eu perguntei para ele também o quanto esse cenário interno dos Estados Unidos influenciam na visão dele essa decisão e o quanto pode influenciar também para novas decisões em relação ao Brasil. E ele respondeu que é um combinado de coisas. Ele disse que a relação positiva entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, ela é um incentivo, mas que a medida tem uma racionalidade própria relacionada com a inflação norte-americana. Ele disse que, seja como for, é uma boa notícia e que espera que venham outras em benefícios a ambos os países. Mais cedo eu conversei também com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que esteve reunido, inclusive, com a sua equipe para entender melhor a dimensão dessa medida. Ele ficou muito satisfeito, disse que considera que é a volta do diálogo e a volta da diplomacia, também comemorou a retomada das relações históricas entre Brasil e Estados Unidos, mas ele pontuou também uma atenção especial do Ministério, especialmente para a madeira e para o mel, que também são dois focos de atenção. Então, nesses aspectos, o governo vai continuar negociando, assim como a tarifa de 40%. Quem se manifestou sobre isso, a gente vai ver agora na tela, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em tom de comemoração, falou que é uma vitória para o Brasil, que esse anúncio é uma decisão que reforça a força do nosso país no cenário internacional e que é uma conquista que é resultado da atuação firme e estratégica do governo do presidente Lula, que segue defendendo a soberania. O Brasil mostra mais uma vez que cresce, avança e se impõe quando age com seriedade, diálogo e compromisso com o desenvolvimento do povo. Quem também se manifestou sobre isso em redes sociais rapidamente foi a ministra Gleisi Hoffmann, da Articulação Política, e ela disse que Lula sabe o que faz e que quem ganha é o Brasil. Eu volto com você, Aline. E é oportuno aproveitar esse ambiente de maior otimismo com esse primeiro recuo, né? Faz todo sentido, Júlia, te agradeço demais pelas repercussões aí que você trouxe da capital federal. E agora vamos às repercussões no setor produtivo, no mercado produtor. E a nossa ponte agora é com São Paulo, com Rosana Cerqueira, porque a repercussão também é muito grande, todo mundo estudando, inclusive já fazendo novas contas, né? Porque o que foi exportado, por exemplo, ontem, já não tinha mais essa sobretaxa de 10%. Só que os exportadores brasileiros só ficaram sabendo disso agora, faz 3 horas, quando o governo americano anunciou o recuo nessa taxa de 10%. Então,
novas contas sendo feitas e novos planos sendo desenhados, Rosana. A gente passou as últimas horas, o J10, a Rosana lá em São Paulo, conversando com esses empresários para entender qual que é o clima. E a conclusão inicial, Rosana, é de uma comemoração cautelosa, com parcimônia, mas um sinal de que o Brasil está no caminho certo, no jeito como tem negociado com os americanos. Muito boa noite. Oi, Aline, boa noite a todos. Por quê? Uma redução, por que essa cautela? E ali eles ficaram também, viu, Aline, tentando entender essa decisão americana, assim como o governo brasileiro, os empresários todos muito acostumados ali com o comércio internacional, mas ficaram tentando entender exatamente do que se tratava aquela decisão, até chegar à conclusão que nós já estamos dando aí, afirmando que se trata da isenção, do fim daquela tarifa de 10%. Os 40% que é de fato o tarifaço em relação ao Brasil, esse tarifaço permanece em relação a esses produtos. E qual a conclusão? Principalmente o pessoal do café, os exportadores do café com quem eu conversei, nós conversamos aqui em São Paulo, eles dizem o seguinte: não dá para exportar para os Estados Unidos com uma tarifa de 40%. Isso inviabiliza ainda a exportação, mesmo com essa retirada dos 10%, porque é uma sobretaxa impraticável no comércio internacional. De modo geral, tanto os exportadores de café, os exportadores também de carne, nesses últimos meses, eles estão conseguindo redirecionar os seus produtos para outros mercados. Mas isso não resolve, porque os Estados Unidos, eles são sim um mercado muito importante para todos, inclusive pelo volume de compras, pela proximidade. Então, há um interesse muito grande e uma expectativa de que isso possa ser resolvido lá na frente, o tarifaço dos 40%. Vamos ver o que disseram esses empresários desses dois setores com quem nós conversamos, carnes e café. Isso já traz uma boa sinalização para o mercado brasileiro. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior mercado para exportação de carne bovina e estava fazendo falta exportar para os Estados Unidos num volume adequado, e por isso que é um motivo de comemoração comedida, mas com uma perspectiva muito positiva para que a gente possa ter a retirada total das tarifas. Porque 40% se ficar, continua proibitivo e não muda nada. O Brasil continua totalmente fora do jogo. Para o setor, a redução de 40% atenderia bem, óbvio que o 0% seria o melhor dos mundos, né? Mas aí nós estaríamos em condição de igualdade com os principais concorrentes de café arábica e um pouco próximo ali do próprio Vietnã. Então, estariam dentro do contexto novamente. O presidente do Secafé, que nós acabamos de ouvir, ainda assim ele está otimista. Ele acha que talvez na próxima semana exista aí algum sinal, possa ocorrer alguma redução, alguma revisão desses 40% do tarifaço, esses 40% que restam. Eu conversei também com o José Veloso, o presidente da ABIMAQ, que exporta máquinas pesadas para os Estados Unidos. Nós estamos falando de um volume de negócios de mais de 3 bilhões ao ano em máquinas exportadas para os Estados Unidos. Eles não foram contemplados nessa redução aí, nessa isenção dos 10%, e ele está mais pessimista. Ele acha que vai demorar um pouco para a gente chegar lá a uma negociação final com os Estados Unidos, até provavelmente fevereiro do ano passado. E até lá o setor dele acumula prejuízos. Tiveram queda nas vendas para os Estados Unidos, um parceiro tão importante, de mais de 30% em novembro. Vão ter novas quedas em novembro, dezembro, e não tem como repor esse prejuízo. E pior, eles perdem também com isso o mercado lá, perdem cliente lá. O cliente acaba remanejando suas compras com outro fornecedor. É um prejuízo muito grande, principalmente para um setor como o de máquinas, que trabalha aí com máquinas pesadas, repito, e muito, muito caras. O setor de frutas também acumula prejuízos e nós conversamos com os representantes desses exportadores que estão bastante, claro, preocupados e com razão. Vamos ouvir. Tratando-se das frutas de importância econômica, ou seja, as que a gente mais exporta para os Estados Unidos, que tem impacto econômico, nós estamos falando aí de manga, uva, papaya, melão e melancia. Dessas 5, apenas a uva ficou de fora dessa isenção. A exportação já vem sendo afetada já há algum tempo, a uva começou a safra recentemente, nós estamos falando de mais de 40 milhões de dólares no ano passado, que foram enviados só para os Estados Unidos, só de uva, então vai afetar, quer dizer, no início dos envios agora já tivemos uma redução de mais de 70% da uva enviada, né?